Opa, opa, meus amigos, como é que estamos? Olha só, bora fazer aquilo que eu me comprometi com vocês quando quando vários de vocês entraram em contato pedindo, pô, professor, pega a última prova de auditor, verifica lá o que foi perguntado, dá uma orientação, como é que a gente resolve e tudo mais. Bom, meus amigos, o que eu tenho para dizer é aquilo que eu já havia comentado em aulas anteriores aqui, né? Ou seja, concurso federal de auditor fiscal do trabalho, quando feito, né, na última prova, acho que foi 2013, se eu não me engano, né? Eles não se arriscaram, né, na matéria de administração geral e pública. Eles ficaram dentro dos temas clássicos, dentro dos temas básicos. Então, meus caros, eu acho que o seu papel é fazer o estudo comum, o estudo ordinário dessa matéria, fixando conceitos e classificações, conceitos e classificações, conceitos e classificações, e também, se possível, vocês fixarem épocas, principalmente evolução da administração no Brasil. Agora, quando eu falo da evolução da administração no Brasil, vocês não precisam se preocupar em pegar desde a época lá do Brasil Império, né, Brasil Colônia, Brasil dos Índios, né? Não, não, isso não. O que as bancas estão focando, e muito provavelmente vai se repetir isso no próximo concurso, eles estão focando de Getúlio Vargas em diante, 1930 em diante, ok? Então vou pedir para vocês darem essa ênfase, focarem nesse período, focarem desta forma e nesta época, tá? Agora, o tema básico que nós temos em administração pública, senhores, sempre é e sempre foi evolução dos modelos. É muito difícil sair disso ou os desdobramentos que decorrem dessa evolução. Ou seja, características do gerencialismo, características da fase burocrática, o que tinha na fase burocrática, o que deixou de ter e tudo mais. Fora isso, senhores, quem assistiu à minha última live, quando eu falei ali, resolvendo questões de administração pública, só que com perfil para outro concurso, que seria de tribunais, eu havia comentado que um dos estudos mais importantes que vocês precisam ter é o estudo relativo às divergências e convergências entre a administração pública e a administração privada. E isso vocês precisam fazer porque eu identifiquei, meus caros, uma tendência nas provas, uma tendência. Olha só, né? Professor Baldatti é fixador de tendências, né? Seguinte, meus amigos, a tendência é a seguinte: as bancas estão escondendo, digamos assim, o conhecimento que eles querem perguntar. Eles estão escondendo. Então, o enunciado vem e vai falar com vocês sobre alguma coisa muito inovadora, alguma coisa que muito provavelmente quase todo mundo nunca ouviu falar. E a banca vai descrever isso no enunciado, os candidatos vão sentir aquele frio subindo na espinha, até congelar o cérebro de vocês e vocês acharem que o seu estudo não foi bem orientado e que a banca está sendo sacana e que o mundo não presta e que por que é tão difícil ganhar na Mega Sena, né? Então, gente, presta atenção. A tendência que eu estou identificando e que eu acho bem viável, bem provável para a prova de auditor fiscal do trabalho é justamente descreverem uma coisa nova
descreverem uma ferramenta, uma estratégia, uma metodologia qualquer moderna ou supermoderna, tal como, sei lá, vamos pegar um exemplo, os sistemas de inteligência artificial realizando as análises de dados e elaborando os resumos e os relatórios que vão servir para a verificação do cumprimento do planejamento estratégico. Sei lá, inventei, tá? Então, a banca vai dizer o seguinte: está acontecendo isso na administração privada, que está trazendo tais e tais e tais resultados positivos. E estes tais e tais resultados positivos sempre foram um desejo da administração pública. Porém, o trazimento desta tecnologia e dessa metodologia para a administração pública encontraria restrições em. E aí tem as alternativas. Amigos, veja, para responder essa pergunta, você tem que saber dessa nova ferramenta, você tem que saber mesmo dessa nova tecnologia, você não precisa saber de nada disso, não precisa. O que você precisa lembrar são as divergências e as convergências entre a administração pública e a administração privada. Porque nas alternativas, vocês vão ver, se cair uma questão como essa, né, as alternativas não tratam da nova tecnologia. As alternativas não falam de restrições tecnológicas da administração. Nada disso. As alternativas vão falar coisas do tipo: para a administração pública, a implantação é mais lenta, porque depende de aprovação preliminar em lei, porque depende de verificação do custo operacional e seu enquadramento em receita orçamentária, entendeu? Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte: se você tirar esse enunciado, tá? Esqueça o enunciado, esqueça. Numa questão como essa, que está sendo uma forte tendência nas provas, esqueça o enunciado, se perguntar disso, e analise apenas alternativas. Então, qualquer questão em administração geral e pública que te pergunte sobre as dificuldades, os impedimentos, os empecilhos para o trazimento de alguma coisa da iniciativa privada para o setor público, você não precisa se preocupar com o enunciado e você vai se preocupar apenas com as alternativas. E elas vão tratar exclusivamente das diferenças ou das convergências entre a administração pública e a administração privada. Falei? Então esse, gente, é o meu recado preliminar, porque eu tenho, assim, eu estou com aquela sensação de que esta vai ser uma das perguntas para vocês. Tá bom? Agora, deixando isso de lado, vamos ver como foi a última prova e vamos trabalhar as questõezinhas. Olha lá, meus amigos. Para começar, lá na última prova, vocês tiveram, né, vocês não, né, quem prestou a última prova teve uma certa moleza, uma certa colher de chá. Nós tivemos apenas essas poucas questões sobre a administração geral e pública aqui, ó, tá? Então teve essa, uma segunda questão, uma terceira questão que você responde com o raciocínio da segunda e uma quarta questão. Então foi bem tranquilo na matéria de administração geral e pública, foi bem acessível e muito provavelmente teremos algo no mesmo nível agora nessa próxima prova. Ou seja, dificilmente teremos 10 questões de administração geral e pública, dificilmente. O provável é de 4 a 6 questões, como tem sido na prática, tá? E como tem sido também nos concursos desses cargos de estruturas federais, não de tribunais. Tribunais, às vezes, pedem até 10 ou até mais, tá? Mas, nestas carreiras, né, próprias de agentes de campo, né, auditores, analistas e tudo mais, né,
aí sim nós temos tido uma incidência um pouco menor, de 4 a 6 questões. Ah, professor, então não quero nem saber. Ah, não quer nem saber? É? 4 pontos. Faz diferença na hora de você ficar na nota de corte? Ou se faz. Ou se faz. Então, sem maiores conversinhas, bora trabalhar este tema. Vamos lá. Então, a primeira questão, senhores, está aqui, ó. Nessa última prova, as 4 perguntas têm o mesmo tipo de cabeçalho. Eles dizem sempre o seguinte: julgue os itens subsequentes a respeito da gestão pública e de assuntos correlatos a esse tema. Ou seja, ele vai perguntar qualquer coisa da matéria, tá? Qualquer coisa. E aqui ele pergunta o seguinte: atualmente, qualidade é requisito essencial para a sobrevivência das organizações em mercados competitivos, ou seja, tornou-se lugar comum e justamente por isso perdeu seu viés estratégico na administração das organizações. Isso aqui está totalmente errado, né? A gente sabe que é uma bobagem sem tamanho, tá? E por que é uma bobagem sem tamanho, senhores? Porque qualidade está diretamente relacionada com eficiência dentro do modelo gerencial ou gerencialista, certo? Mas cadê essa correlação? Vamos então construir esse raciocínio? Vem aqui comigo, e aqui eu comecei já, nesse texto em vermelho, a explicar para vocês, ou apenas pontuar, né, de uma maneira simplificada, de uma maneira resumida, os elementos relativos à eficiência. Olha lá, o princípio da eficiência na administração pública. Então, tá aqui, de 1988 até 1998, o que é isso, gente? É da promulgação da Constituição até a edição da Emenda Constitucional 19, tá? Então, de 88 até 98, o princípio da eficiência era um princípio implícito na Constituição. Então, ele decorria, senhores, da interpretação do texto constitucional e, por ser princípio implícito, ele não era considerado um princípio dirigente, um princípio vinculante. Não era, tá? Mas, professor, que história é essa de princípio dirigente, de princípio vinculante? Seguinte, meus amigos, nós temos os princípios que regem a estrutura da administração pública. Os princípios que são expressos na Constituição são entendidos, são interpretados como dirigentes e vinculantes. Quando a gente fala que são dirigentes e vinculantes, em primeiro lugar, por serem dirigentes, eles vão se impor a tudo mais que a administração pública quiser regulamentar, decretar, organizar, fazer, decidir, certo? Então ele é dirigente, ele se impõe no campo do planejamento, ele se impõe no campo da organização e do funcionamento. E quando a gente fala que ele é vinculante, estamos dizendo que todas as formas de manifestação e ação da administração pública deverão estar obrigatoriamente dentro dos padrões e dentro dos critérios da eficiência pública, certo? Tanto que, meus amigos, tanto que, a partir do momento que esse princípio se tornou expresso, esse princípio se tornou dirigente e vinculante, diversas decisões de tribunais, diversas questões normativas precisaram ser todas elas reinterpretadas. Joia? Bom, quando a gente fala dessa reinterpretação, há algumas coisas muito importantes de provas que vocês precisam anotar. Em primeiro lugar, senhores, em primeiro lugar, os agentes públicos
que antes, no período burocrático, eram avaliados apenas pelo padrão de cumprimento do texto legal, ou, em outras palavras, os agentes públicos no modelo burocrático, eles eram avaliados conforme sua assiduidade, sua efetividade no serviço público e o fiel cumprimento da lei, preenchendo e realizando os processos. Então, isso era a metodologia de avaliação dos agentes públicos, dos servidores públicos, dentro de um critério burocrático. Porém, quando veio a emenda 19, como ela veio introduzir a eficiência como agora um princípio dirigente e vinculante, não adianta mais avaliar o desempenho dos servidores públicos apenas pela assiduidade, presença e cumprimento legal, ou seja, cumprimento de processos e procedimentos. Não adianta mais, porque o modelo gerencial ou gerencialista introduzido pela emenda 19 reorientou o serviço público todo para o resultado. Então, agora o resultado tem que estar dentro dos critérios de eficiência, senão o agente público, ainda que com boa assiduidade e ainda que no rigoroso cumprimento da lei e preenchimento dos processos, tá? Se mesmo com tudo isso, o resultado da sua ação é ineficiente, esse agente público vai ter uma avaliação negativa. Negativa. E vocês sabem muito bem que nos processos de avaliações periódicas, se for considerado ineficiente de maneira fundamentada, ele pode sofrer até mesmo a quebra da sua estabilidade funcional mediante processo. Perfeito? Então, meus caros, veja, a emenda 19 veio, pegou o princípio da eficiência como implícito e transformou ele em expresso e explícito, tornando dirigente e vinculante. Volta aqui para o texto rapidinho, olha só. Com isso, meus amigos, com isso, a partir de 88, né, nós tivemos esse elemento e essa eficiência pública no campo dos resultados, senhores, ele é entendido como um binômio, né, de maior economia, ou seja, menor gasto com as ações e as medidas, e uma maior produtividade, ou seja, uma maior qualidade, ok? Uma melhor e maior qualidade. Joia. Agora, independente disso tudo, cadê a qualidade no campo da administração pública, meus amigos? Olha só. Há muito tempo, né, um grande pensador, Walter Schillhard, acho que é assim que escreve, tá? Tenho quase certeza que é assim. Esse camarada, ele desenvolveu a ideia do programa de qualidade total. E, com isso, houve uma grande inovação no período da chamada década da qualidade, que foi entre 1960 a 1970. Então, esses grandes pensadores, meus amigos, eles estavam desenvolvendo o fundamento sobre a necessidade de uma qualidade. E aí, com isso, meus caros, surgiram algumas ideias e alguns pensamentos. Por exemplo, qualidade deveria ser entendida como defeito zero. Esse é o padrão japonês que foi idealizado de qualidade, ou seja, qualidade é sinônimo de defeito zero. Mas aí, uma outra linha, né, americana falou, não necessariamente. Qualidade é
segurança, satisfação e bom feedback vindo do seu cliente final, vindo do seu consumidor final. Agora, então, nessa época, né, foi sendo desenvolvida essa ideia, esses fundamentos. Beleza. Com isso, começaram a pensar no programa de qualidade na administração pública, que é o que está por trás dessa questão, né? Por trás dessa questão, apesar dele não estar falando expressamente de administração pública, é disso que ele está querendo saber, tá? Então, meus caros, nós tivemos, vamos voltar para o Word aqui, nós tivemos, então, esse incremento voltado de qualidade na administração pública. Vai. Quando começaram a desenvolver essas ideias, senhores, dos elementos que foi constituído aqui no Brasil foi a FNQ, Fundação Nacional da Qualidade. Essa Fundação Nacional da Qualidade, senhores, é uma fundação que desenvolve estudos, pesquisas e tudo mais, com a ideia de adaptar os padrões e os critérios da exigida qualidade para dentro do desempenho e atuação da administração pública. Perfeito? E, sem a gente perder o foco, essa Fundação Nacional da Qualidade, de cara, vinculou a ideia de qualidade com a ideia da eficiência gerencial ou eficiência gerencialista. Perfeito? Então, já há um certo tempo, existe esse entendimento de que a qualidade no serviço público está intrinsecamente compreendida dentro da eficiência pública. Perfeito? Então, está dentro, é contida na ideia da eficiência pública. Por quê? Porque a eficiência pública é, ao mesmo tempo, a economicidade, que é a redução dos gastos e despesas, com a otimização de resultados e resultados melhores, resultados positivos, resultados que satisfaçam o destinatário final, satisfaçam o usuário. Logo, meus amigos, no campo da administração pública, ficou claro que qualidade e eficiência são elementos indissociáveis. Indissociáveis. Joia? Então, enquanto nós tivermos eficiência como sendo um princípio vinculante e dirigente, nós vamos ter ainda esta vinculação com a qualidade. Professor, mas da onde você tirou que a pergunta se refere à administração pública? Aqui, ó. Olha o enunciado, ó, aqui, ó. Aqui, ó. A respeito da gestão pública. Então, ainda que o enunciado fale de administração, de organizações e tudo mais, é claro que ele está se voltando para a administração pública. Perfeito? Bom, depois que foi desenvolvido o fundamento pela Fundação Nacional da Qualidade, ficou claro que eficiência nos critérios gerencialistas está diretamente relacionado a eficiência, que qualidade, nos padrões gerencialistas fica diretamente relacionado à eficiência, porque eficiência é a redução de gastos, ou seja, economicidade, com maior produtividade, implicando em uma democratização de acesso ao serviço público, uma ampliação da rede de atendimento dos serviços públicos, certo? Bom, uma vez que foi instituído esse elemento pela Fundação Nacional da Qualidade,
passaram a também desenvolver os ideais da chamada qualidade total no serviço público. E isso, senhores, é um dos elementos, um dos pilares do planejamento operacional, do planejamento funcional das estruturas propriamente públicas. Perfeito? Então, guarda esse raciocínio agora, que ele é bastante importante, hein? Olha só, gente. Enquanto nós tivermos princípio da eficiência numa Constituição Federal, dizendo que a eficiência é dirigente, é vinculante e ela recai sobre toda a administração. E, enquanto houver o ideal, né, trazido pela Fundação Nacional da Qualidade, de que qualidade no serviço público está diretamente relacionado com o princípio da eficiência, o que a gente pode dizer é o seguinte: o princípio está na Constituição ainda? Está. Então, se o princípio está na Constituição, ele continua a ser dirigente e vinculante. E, portanto, a sua consequente exigência de qualidade e de qualidade total no serviço público continua a ser elemento fundamental. Então, o enunciado vem querer dizer que exigência ou controle de qualidade passou a ser irrelevante nas organizações? Não, não passou não. Ele é cada vez mais analisado. Então, quando a gente fala, por exemplo, tá, de qualidade ou qualidade total no uso dos recursos públicos, os tribunais de contas, por exemplo, eles analisam se houve desperdício, se as aplicações de reservas ficaram em fundos com rendimentos, beleza? Se o planejamento para o uso dessas receitas foi um planejamento priorizando as classes menos favorecidas, que são aquelas em condição de vulnerabilidade e que precisam do atendimento por serviços públicos. Captou? Por isso que é totalmente falsa, e a gente aproveitou para rever esta questão da eficiência vinculada à qualidade no serviço público. Joia? A próxima questãozinha, meus amigos, vamos ver? Pronto! Olha lá. Um dos objetivos delineados na Agenda de Gestão Pública União-Estados é o desenvolvimento de competências gerenciais para a criação de equipes de alto desempenho no primeiro escalão da administração pública. Certo, errado? Errado. Tá? Errado. Então, deixa eu explicar para vocês que história é essa dessa agenda, né, de gestão. Seguinte, meus amigos, recentemente houve, né, aliás, essa pergunta só surgiu nessa prova, senhores, porque essa ideia da agenda foi contemporânea a esse concurso, mas nada impede que volte. Então temos que conhecê-lo, temos que entender do que está sendo dito, certo? Então o ponto essencial aqui é o seguinte: a União e Estados são os entes federados de maior envergadura, de maior atuação no campo dos planejamentos gerais, no campo dos serviços gerais e na seara dos atendimentos públicos. Quem faz o planejamento e atendimento geral são estas duas esferas, a federal e a estadual. Por conta disso, houve, um tempo atrás, um programa de desenvolvimento de gestão e houve uma atuação conjunta de união com estados desenvolvendo uma agenda. O que é uma agenda, meus amigos? Bem, nós já estudamos juntos o que seja uma agenda no campo do planejamento, tá? Então, a organização, a formação da agenda é o primeiro passo dentro do processo administrativo de decisão e de definição das
políticas públicas, ok? O que é mesmo, meus amigos, definição da agenda? O que é definição da agenda? Bom, criação ou definição da agenda, vocês devem lembrar de aulas comigo aqui, é aquela leitura do momento, é aquela análise do que está acontecendo na realidade naquele período, tá? Desculpem o cachorro inoportuno, tá bom? Então, estamos falando aqui, meus amigos, dessa ideia, quer dizer, então, tudo que está acontecendo naquele momento, o cenário real do momento, vai trazer, vai demonstrar onde que deve ser dado maior atenção, tanto na estrutura do Estado e da administração e no seu funcionamento, como também na satisfação e nas necessidades da sociedade. Então, formar a agenda é identificar esse momento, certo? E vincular esse momento aos programas e ideais políticos de quem esteja no exercício do poder. Então, isso que é a formação da agenda no campo das políticas públicas. Perfeito? E agora, que eu revisei isso com vocês, eu vou pedir para vocês, então, revisarem a aula sobre políticas públicas. E os 5 estágios, né, sendo o mais importante deles. Formação da agenda e o segundo, que é a definição, né, do planejamento, definição da política em si. Estes dois são os 2 primeiros estágios e os 2 estágios mais importantes. Jóia. Então, há algum tempo atrás, as esferas federal e estaduais, União e Estados, decidiram formar juntos essa agenda no tocante ao aprimoramento da gestão pública. Então, qual é o elemento aqui? O que a questão está querendo ver com vocês? Olha só, agora que eu revisei, está aqui. Então, um dos objetivos delineados na agenda de gestão pública. Então, agenda, você já sabe o que é. É a leitura, é a análise daquele momento, diante do que está acontecendo com a administração, o Estado e sua estrutura, e também daquilo que esteja acontecendo com a coletividade, com aquela sociedade, para que possa ser aplicado em cima disso os ideais políticos de quem esteja no exercício do comando do Poder Executivo. Joia? Então, quando houve a fixação dos objetivos da agenda de gestão, firmada entre União e Estados, quais eram os objetos? E eu listei para você aqui, ó, olha lá. Então, a agenda acima, ela se refere ao quê, senhores? Melhoria na qualidade do serviço público em geral, melhoria na eficiência e gestão dos gastos públicos, fortalecer a governança pública, fortalecer a participação popular e a transparência, né, da administração, promover o desenvolvimento nacional através do ganho de competitividade e também promover o desenvolvimento tecnológico que aproxime ainda mais a sociedade e o mercado do governo. Então, quando a gente fala dos objetivos, os objetivos da agenda eram objetivos com foco no desenvolvimento nacional e foco na questão dos gastos públicos, senhores. Então, desenvolvimento nacional e gastos públicos. Esses eram os elementos de objetivo, esses eram os focos principais da agenda de gestão entre União e Estados que ocorreu há um tempo atrás. Legal? Professor, chance dessa questão voltar. Olha, cair a mesma questão no mesmo concurso 10 anos depois, num concurso que não acontece há 10 anos, né? Eu acho meio forçado, tá? Eu acho meio forçado. Mas assim, do fundo do coração, eu acho que não tem chance de perguntarem novamente o que se fez na agenda
de Gestão, União e Estados, de 10 anos atrás. Né? Mas essa questão ela é ótima para eu mostrar para vocês, mais uma vez, que os pontos que estão sendo trabalhados nas aulas aqui comigo, nas lives, eles são os elementos que vocês vão usar como fundamento, como ferramenta, como raciocínio para resolver todas as questões. Essa questão, por exemplo, bastaria você se lembrar do conceito de políticas públicas e dos 5 estágios, 5 passos na definição das políticas públicas, e com isso você iria recordar o que é definição ou formação da agenda, que é o que ele está falando aqui. Então, veja, ele veio falar que um dos objetivos da agenda seria a desenvolvimento de competências gerenciais para a criação de equipes de alto desempenho. Não. Isso aqui não é uma análise de agenda, meus amigos. Isso aqui não é um elemento de formação de agenda, né? Perfeito? Porque não é uma análise do elemento Estado, do elemento administração, como uma estrutura, e também não é uma leitura, uma análise do momento social daquela coletividade. Beleza? Dando sequência. Aqui, ó. Pim, pirim, pim. Próxima questãozinha que caiu. Olha lá. Espera aí que passou, hein? Olha lá. Novamente, a agenda de gestão pública. Vamos ver? Olha lá. A agenda de gestão pública, então você vai lembrar da formação de agendas. Perfeito? Então, a formação da agenda é um instrumento que busca promover a prioridade para o fortalecimento. Perdão, pulei tudo. É um instrumento que busca promover a colaboração institucional entre intra e intergovernamental e tem por finalidade estabelecer diretrizes e prioridades para o fortalecimento da gestão governamental, ou, em outras palavras, para o desenvolvimento da governança. E esse desenvolvimento da governança, que é sim um dos objetivos, senhores, ele foi pauta, ele foi elemento na formação da agenda, em virtude da necessidade que os estados tinham de uma orientação e um suporte do governo federal para essa finalidade. Perfeito? Captou? Joia! E vamos ver então agora a última questãozinha. Né? Professor, não é questão, é questão. Eu sei. Nem o trema mesmo existe mais, né? Nem trema existe mais. O que acabou, inclusive, até por matar uma piadinha de vestibular que eu escutei quando eu estudei para o vestibular e nunca mais esqueci, para a gente lembrar que a palavra linguiça tinha trema, né? Então a brincadeira era, não trema sobre a linguiça, trema sobre a linguiça. Mas é uma piadinha meio, né, de antigamente, daquele pessoal grosseiro da década anterior. Vamos lá. Quarta e última questãozinha de administração geral e pública, meus amigos. Olha lá. Então, mesmo enunciadinho, hein? Em relação a principais teorias e abordagens da administração, a evolução, né? Então, aqui estamos falando agora do que mesmo? Evolução dos modelos de administração. Gente, cansei de falar para vocês aqui, né? Falei já 200 vezes, eu falo 201. Você não pode ir para uma prova que tenha a administração geral e pública no edital sem recordar o que é patrimonialismo, burocracia, fase pós-burocrática brasileira, gerencialismo e novo gerencialismo ou nova gestão. Tem que lembrar as características fundamentais, os elementos-chave de cada uma destas fases, ok? É obrigatório, revisem isso, e também divergências e convergências entre o setor público e o setor privado, e, por fim, formação das políticas públicas. São perguntas, vocês repararam, né? As perguntas estão sempre circulando ao redor
destes temas clássicos. Ah, não, professor, recentemente eu fiz uma prova, sei lá, em Itapecerica da Serra, que perguntou não sei o que lá sobre as inovações tecnológicas na gestão pública. Tudo bem, nós vamos encontrar uma ou outra pergunta pontual por aí. Mas o bloco central, o elemento central da matéria nas provas federais é sempre isso. Vamos voltar para a questão, então? Vamos ver o que ela vai nos falar agora. Olha lá. Então, as reformas administrativas têm transformado o papel do Estado, levando de um perfil essencialmente burocrático para um perfil flexível, aberto e empreendedor, com tendência à inovação da administração e à incorporação de técnicas do setor privado. Então, meus amigos, o que nós estamos vendo aqui? Duas das três coisas que eu falei. Convergências do setor privado para o setor público e evolução dos modelos de administração. É difícil a gente sair disso, é muito difícil, a gente está sempre circulando ao redor destes mesmos elementos, certo? Então vamos ver aqui, senhores, olha só. Eu coloquei aqui uns elementos para você, ó. Vamos lembrar, então, o que foi o gerencialismo com a edição da Emenda Constitucional 19 e os seus pontos. Enquanto que o modelo burocrático era um modelo de tradição, de preservação das instituições, então o modelo burocrático, ele não tem foco nas novas tecnologias, não tem foco nas inovações. O modelo gerencialista, né, o gerencialismo, tem. Por isso que está aqui, letra A, o gerencialismo trouxe modernização. Beleza? Aqui saiu errado, escrevi uma coisa, saiu outra. Olha lá, o gerencialismo, ele mudou e trouxe a ideia da gestão eficiente e de qualidade, ou seja, o administrador passa a ser cobrado, passa a ser avaliado pelos resultados que ele pôde trazer, que ele pôde provocar, e esses elementos, esses resultados, deverão estar voltados com uma maior satisfação do usuário final, que é o cliente do Estado. Enquanto que o modelo burocrático, senhores, não tinha qualquer preocupação com eficiência ou qualidade. O modelo burocrático, senhores, ele é modelo rígido. Rígido no sentido de que só pode ser feito aquilo que está em lei. E conforme a lei autorize ou não, vai poder ser feito. Se for necessário mudar alguma coisa, adaptar alguma coisa na dinâmica da administração, nada pode ser feito enquanto a lei não for mudada. Portanto, o modelo burocrático é rígido. Já o modelo gerencial ou gerencialista, ele é flexível no sentido de que os processos, os modelos, os formulários em lei são relevantes, claro que são. Porém, não são mais absolutos, porque o importante agora é o resultado e novas necessidades, novos problemas podem demandar medidas que estejam não exatamente descritas em lei. Então, é essa flexibilização, perfeito? Mais uma vez aqui, senhores, a letra D, ó. Enquanto que o modelo burocrático tem ênfase no processo, tem ênfase na sequência de atos e etapas, ele prioriza preenchimento de formulários, mesmo que isso demore, mesmo que isso gaste muito, né? Isso foi substituído no gerencialismo para o foco no resultado, meus amigos. Então, a ideia é
esquecer ou deixar para lá a preocupação máxima com processos e procedimentos e priorizar resultados. Olha a letra E aí, meus amigos. Enquanto que o modelo burocrático tinha o usuário do serviço público como apenas mero usuário sem relevância, agora, com o gerencialismo, o usuário é considerado o cliente do Estado e ele deverá estar sempre em primeiro lugar em termos de prioridades, planejamento e tudo mais. E aí eu queria até que vocês anotassem uma coisa, que é o seguinte: no modelo burocrático, o povo está a serviço do Estado, porque a coisa pública pertence ao Estado, o Estado precisa de dinheiro para isso, e quem repassa dinheiro para o Estado é o povo através dos tributos, principalmente. Então, no modelo burocrático, é povo a serviço do Estado. Porém, no gerencialismo, não. É exatamente o contrário. A coisa pública passou a pertencer ao povo. Por conta disso, o povo e a sua coisa pública é que deverão estar sempre como prioridade. Joia? Então é o Estado a serviço do povo. Ah, mudou, né? Mudou bem. Aí aqui, ó, letra F, né? Trocou de cor, não sei porquê, mas trocou. ênfase na eficiência e qualidade, que é o que a gente já falou na letra B, né? Então ficou meio repetitivo. Aliás, acho que vou até tirar isso aqui, senhores, porque ficou a mesma coisa, né? Pronto. Então, letra F, convergência da gestão privada para dentro da gestão pública. Por quê, senhores? Porque a gestão privada é mais moderna, ela é mais eficiente, ela tem uma ênfase maior na qualidade, ela tem novas tecnologias, ela tem novas formas de pensar, e isso tudo deverá ser incorporado na estrutura da gestão e da administração pública. Captou? Então, meus caros, aquilo que eu havia me comprometido com vocês na última prova, tivemos essas questões, tá? Vocês perceberam também que um elemento que estava acontecendo naquela época, que foi a agenda de gestão pública entre o governo federal e os estados, representou metade, né, 50% das questões. Professor, nós estamos vivendo alguma coisa semelhante hoje? Hoje nós não estamos vivendo algo semelhante. Então nós não temos, assim, uma ebulição de um novo pensamento, de uma nova proposta que seja tão presente ao ponto de representar pelo menos metade das questões. Nós não temos, tá? Então, a minha aposta é conceitos, classificações e conhecimento dos períodos evolutivos da administração no Brasil e também políticas públicas e formação das políticas públicas, convergências e divergências do Estado em relação à administração privada, certo? Porque isso aqui que nós tivemos aqui, meus caros, vamos olhar aqui, ó. Se nós formos olhar bem, essa questão primeira, nenhum de vocês erraria hoje. Nenhum. Por quê? Porque hoje já está consagrada essa ideia da Fundação Nacional da Qualidade, que veio desenvolver modelos de desenvolvimento de qualidade e de qualidade total para a administração pública especificamente. Hoje já existe, já está enraizada a ideia de que o princípio da eficiência está diretamente ligado com a qualidade do serviço público. Então, dificilmente algum de vocês erraria isso hoje. Vocês teriam segurança para falar que esta frase está errada. E aí veio o nosso problema, né? A agenda de gestão União-Estados era um elemento que estava acontecendo, era um ponto importante em ebulição na época, e isso inspirou até mesmo, né, uma dupla de questões, digamos assim, tá? Que aqui voltou à agenda da gestão pública, tá vendo?
E aí você resolveria uma questão dessas, mesmo nessa época, ainda que você não conhecesse o programa de agenda de gestão União-Estados. Bastaria você lembrar do que é formação de uma agenda dentro do tema das políticas públicas, que você conseguiria analisar e responder com segurança. E essa última questãozinha aqui, essa daqui sim, isso aqui tem bem cara de questão que pode voltar na próxima prova. Por quê? Porque ela está trabalhando a ideia da mudança de modelos administrativos na administração brasileira, que foi a troca da burocracia pelo gerencialismo a partir da emenda constitucional 19, que aconteceu em 1998. Belezura, meus caros? Então, com isso, cumprimos a nossa tarefa, né? Matamos mais esse leão, vimos juntos, então, como é que foi a prova anterior. Eu fiz uma mentoria para vocês dos elementos centrais para uma prova dessas, que vai ser agora, que vai ocorrer agora, provavelmente no ano que vem, né? E te tranquilizei que esse ponto sobre a formação da agenda de gestão União-Estados, duvido que volte, até porque na prova anterior representou metade das questões. Metade, né? É um certo, né, exagero, mas tudo bem, vamos fazer o quê? O nosso papel aqui não é criticar a banca, criticar, né, quem faz as questões, mas sim nos adequar ao que eles estão fazendo, estraçalhar, fazer a nossa pontuação, passar no concurso e esquecer que um dia você teve que saber essas abobrinhas todas. Beleza, meus caros? Então, era isso o nosso recado para hoje. Vou desejar a todos um excelente resto de quinta-feira. Tenham uma ótima quinta-feira. Aqui em São Paulo, o tempo fechou, né? Tá garoando, tá feio, tá com cara de que vai esfriar, né? Ou seja, a gente cutucou e mexeu no planeta de uma forma tão intensa que a gente tem agora todas as estações, tudo misturado. Está uma bagunça generalizada. Espero que o Elon Musk consiga encontrar um planeta para a humanidade ir, tá bom? Meus amigos, bons estudos a todos, caprichem, deem ênfase nos elementos que eu expliquei hoje, porque a prova de auditor fiscal do trabalho não vai fugir dos temas clássicos, não vai. E vai pedir conceito, classificação e períodos. Basicamente isso, tá bom? Então é isso, meus amigos. Tenham todos uma ótima quinta-feira, bons estudos. Beijos. Tchau.